Boa noite, bem-vindos ao Telenotícias, edição de sábado, 20 de junho, para o ano 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Durante o balanço da sua participação no Fórum de Turismo em Angola 2026, o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, anunciou que Moçambique será o anfitrião da próxima Cimeira de Investimento do Fórum Global de Turismo 2027 no país. O anúncio foi feito em Luanda, capital de Angola, onde decorreu a edição de 2026 do Fórum Global de Turismo, reforçando a cooperação regional e o posicionamento de Moçambique no setor turístico internacional. A Cimeira de 2027 terá como foco a atração de investimentos e a promoção de oportunidades no segmento do turismo sustentável, alinhada com as metas de desenvolvimento econômico do país. Por sua vez, o presidente da República, Daniel Chapo, destacou que a Cimeira de 2027 representa uma oportunidade para mostrar a diversidade natural e cultural do país, além de fomentar diálogos sobre inovação e sustentabilidade. Ao longo dos trabalhos, consolidamos, portanto, uma visão comum sobre a necessidade de mobilizar mais investimentos e recursos financeiros para o desenvolvimento do turismo nos nossos dois países, Moçambique e Angola, e ao nível do continente africano, e principalmente ao nível da nossa região da SADC, reconhecendo este setor como um dos mais promissores para impulsionar a transformação econômica e social dos nossos países. Este ano conseguimos fazer a introdução, portanto, de uma plataforma de vistos através de uma empresa chamada VFS, que está presente em mais de 100 países no mundo, e a tecnologia permite a pessoa ter visto em qualquer ponto do mundo. O pagamento é eletrônico, todo o processo é eletrônico, a partir de um telefone ou de qualquer outro dispositivo eletrônico, a pessoa pode, portanto, tratar do seu visto de entrada ao nível do país. E dos números que nós temos neste momento, até este primeiro semestre, já atingimos mais do que 100% dos vistos emitidos no ano passado. Portanto, os números em si falam da eficiência, do dinamismo e, sobretudo, da flexibilidade que estamos a imprimir para a questão de vistos. Mas também estamos a trabalhar, como sabe muito bem, temos um gabinete de reformas e projetos estratégicos ao nível da Presidência da República, na revisão da própria lei ligada aos vistos. Queremos incentivar e criar um bom ambiente de negócio no país, com a introdução, por exemplo, do Visa Gold e outras modalidades que os outros países estão a introduzir para poder, portanto, atrair investimentos. A expectativa é que o evento impulsione a economia local e consolide a imagem de Moçambique como destino prioritário em África. O ministro da Administração Estatal, Inocêncio Impissa, apresentou na Conferência das Nações Unidas a visão de Moçambique sobre as relações entre estabilidade, política e desenvolvimento sustentável no âmbito da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na Conferência das Nações Unidas, Moçambique apresentou a sua experiência no período pós-conflito através do ministro da Administração Estatal, Inocêncio Impissa. Durante a sessão dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o governante afirmou que a estabilidade política constitui um elemento necessário para o avanço das metas econômicas, sociais e ambientais. Segundo Impissa, a paz, a justiça social e a coesão nacional fazem parte dos fatores considerados pelo país na implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o período 2025-2044. Na sua intervenção, o ministro referiu ainda que a construção de instituições inclusivas e a promoção do diálogo são componentes da abordagem moçambicana para consolidar a paz e criar condições para a execução de programas econômicos, sociais e ambientais. Mozambique is implementing a comprehensive set of reforms aligned with the 2030 agenda. Our national development strategies 2044 sets out a long-term vision for inclusive, resilient and sustainable development grounded
in the economic transformation, human development, climate adaptation, environmental sustainability, and good governance. No justice can thrive when there are instability, and no young people can find opportunities in an environment of fear, insecurity, and instability. In this spirit, since the end of 2025, Mozambique has been conducting an inclusive national dialogue launched by His Excellency Daniel Chapo, the President of the Republic of Mozambique, a political process aimed at consolidating peace, national reconciliation, and stability following a period of post-electoral tensions we have lived in Mozambique. Significant challenges remain. Overcoming them requires sustained inclusive dialogue, social justice, economic opportunities for young people. Na conferência, Moçambique apresentou a sua experiência no processo de consolidação da paz e a sua visão sobre a relação entre estabilidade política e desenvolvimento sustentável no quadro da Agenda Global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A hidroelétrica de Caorabassa está a promover o empreendedorismo local em Tete com financiamento a pequenas e médias empresas geridas por jovens. O projeto de jardinagem na Vila de Songo vai mobilizar pouco mais de 1 milhão de meticais mensais e inclui formação em gestão. A hidroelétrica de Caorabassa está a financiar pequenas e médias empresas lideradas por jovens da Vila de Songo, província de Tete, no âmbito da promoção do empreendedorismo local. O projeto piloto de jardinagem vai movimentar pouco mais de 1 milhão de meticais por mês. Para além do apoio financeiro, os jovens beneficiários recebem formação em gestão de empresas. Tendo pessoas naturais daquilo e presidentes aqui na Vila de Songo, seria uma grande vantagem para nós como governo, para nós também com a nossa população a nível do distrito. O jardim tem código, o jardim tem regras, porque não é só pegar a máquina e cortar de qualquer maneira, não é? E quando a pessoa vai desse caminho tem que voltar quase do mesmo caminho, mas um bocadinho do lado. E muita gente aprende isso com experiência. A iniciativa marca o capítulo 1 de um plano mais amplo da HCB. A empresa pretende trazer outras prestadoras de serviços para Songo, com recrutamento de pessoal de apoio restrito e residentes locais. A medida visa aproximar o empreendimento das comunidades e criar bases sustentáveis de crescimento econômico das famílias. Construção civil, que nós demandamos muito, material elétrico, nós também demandamos muito. Material auto para os automóveis e equipamentos, nós também demandamos muitos. Os químicos e lubrificantes, nós também demandamos muito. Os EPIs, nós demandamos muito. Então, nós, do mapeamento que vimos que há potencial naturalmente de trazer empresas que nos fornecem para operarem dentro do distrito de Caorabassa. O Serviço Nacional de Imigração apresentou esta sexta-feira o balanço das atividades realizadas entre janeiro e maio deste ano. Durante uma conferência de imprensa, a instituição divulgou documentos migratórios, a permanência irregular de cidadãos estrangeiros e reforçou o apelo ao levantamento atempado dos documentos de viagem. Durante a apresentação do balanço, o Senam avançou igualmente o número de cidadãos nacionais e estrangeiros que trataram diversos documentos migratórios, incluindo bilhetes de identidade, passaportes, vistos de permanência por 1 ano, vistos de visita, negócios, turismo, estudos, atividades desportivas, investimento e assistência humanitária. A instituição referiu ainda casos relacionados com ausência de comprovativos de hospedagem. O balanço incluiu também informações sobre situações de permanência irregular em território nacional, a apreensão de passaportes falsificados e processos de deportação de cidadãos estrangeiros que se encontravam em cumprimento da legislação migratória. Em relação ao movimento migratório no período de análise, registrou-se um movimento migratório de 2.465.966 viajantes, dos quais 1.092.235 do movimento de entrada e 1.373.731 do movimento de saída,
contra 2.090.241 do mesmo período de 2025, o que corresponde a um aumento de 18%. Em relação a documentos emitidos, dizer que foram solicitados 184.239 passaportes e emitidos 175.546, o que representa 44,2% da meta anual, contra 168.969 no igual período do ano passado, o que representa um aumento na ordem de 3,9%. Na ocasião, o porta-voz do Senam esclareceu que apenas os cidadãos malauianos interpelados pelas autoridades ou que se apresentaram voluntariamente foram contabilizados nos registros da instituição. Acrescentou que o serviço entrou em contato com a Embaixada do Malau para facilitar a localização e o contato com os familiares destes cidadãos. Em relação ao número, nós estamos a contabilizar aqueles malauianos que foram exatamente interpelados ou aqueles que se apresentaram. Então, todos aqueles que entraram de outras linhas que não foi possível detectar e foram encontrados na junta, é difícil, de facto, responder esse assunto, mas o que nós sabemos é que é difícil um cidadão que está a sair de um país que está a temer represálias, saiu sem nenhuma preparação, dificilmente este cidadão vai permanecer num território em que não tenha condições nenhumas, meios de subsistência. Mesmo estes malauianos, para poder regressar, o Senam teve que entrar em contato com a Embaixada de Malau, entrar em contato com alguns familiares e darmos o devido suporte para poderem ter este transporte para o Malau. O Serviço Nacional de Imigração apelou aos cidadãos nacionais e estrangeiros para que procedam ao levantamento dos seus documentos de viagem junto das direções provinciais competentes, sublinhando que esta medida contribui para uma circulação mais segura e para o cumprimento das normas legais em vigor. No âmbito do programa Economia para Todos, o Banco de Moçambique, filial de Climane, capacita jornalistas de vários órgãos de comunicação social em narrativas e técnicas sobre a moeda para aprimorar as abordagens de matérias relativas à economia nacional. O seminário realizado em Climane para jornalistas surge como o principal objetivo de dotar os participantes de ferramentas básicas para a produção de reportagens sobre a moeda nacional e internacional, num contexto em que a informação financeira exige maior precisão na sequência das oscilações do metical e debates sobre reservas internacionais. O Banco de Moçambique aposta na qualificação da comunicação para evitar distorções e melhorar a compreensão pública de cada uma destas fases. Num contexto marcado pela crescente complexidade dos fenômenos econômicos, elevadas incertezas e rápida circulação de informação, o papel do jornalista torna-se ainda mais relevante e decisivo. A qualidade da cobertura jornalística influencia diretamente a forma como o público compreende as políticas monetárias, cambial, prudencial, bem como o impacto desta na vida cotidiana. Durante a sessão de abertura, o representante do Banco de Moçambique, filial de Climane, destacou a necessidade de os jornalistas aprimorarem os conhecimentos no tocante às taxas de câmbio, mercado cambial, entre outros aspectos considerados cruciais para a melhoria das abordagens na produção de conteúdos relacionados à educação econômica. Teremos a oportunidade de aprofundar dois temas centrais para a compreensão da economia nacional. O primeiro refere-se à taxa de câmbio e ao funcionamento do mercado cambial, matéria essencial para compreender a dinâmica da moeda nacional, os fatores que a influenciam e as suas implicações sobre os preços, o comércio e a estabilidade macroeconômica. O segundo tema incide sobre o processo de operacionalização do Fundo Soberano de Moçambique, instrumento estratégico de gestão de recursos públicos, cuja relevância se funda na promoção da sustentabilidade fiscal, da estabilização da economia e na promoção de benefícios intergeracionais.
Alguns dos jornalistas acreditam no fortalecimento e engajamento sobre os tratamentos de aspectos noticiosos relativamente aos temas apresentados no seminário visando a compreensão por parte dos cidadãos. Com esta formação, acredito que produziremos matérias que possam melhorar as nossas abordagens no que diz respeito à produção de matérias ligadas à taxa de câmbio, entre outras matérias ligadas à política monetária, por aí vai. Com esta formação, nós, os jornalistas, estamos mais dotados de conhecimentos em matéria econômica para escrever com profundidade, para abordar com mais conhecimento técnico matérias e informações sobre a vida do país, sobre a economia do país, sobre a economia do cidadão e a economia da população. Para o Banco de Moçambique, jornalistas bem informados são peças-chave para a educação financeira, permitindo a elaboração de narrativas que ajudem os cidadãos em geral e agentes econômicos para que tomem decisões mais conscientes sobre poupanças, preços e investimentos que galvanizem a economia do país e a produção de receita às comunidades. As autoridades municipais desativaram esta quinta-feira o comércio informal nas mediações da Fortaleza e Porto de Pesca de Maputo. A Operação Fortaleza visa melhorar mobilidade, saneamento e condições de trabalho. Vendedores de pescado, refeições e bebidas foram reintegrados nos mercados Janete, Malanga, Central e Costa do Sol. O município de Maputo desativou formalmente esta quinta-feira o comércio informal nas mediações da Fortaleza e do Porto de Pesca. A ação designada Operação Fortaleza justifica-se com a necessidade de melhorar a mobilidade, o saneamento do meio e garantir melhores condições de trabalho para os próprios vendedores. Será feito o contínuo diálogo e o contínuo controle do local, né? Eu acho que nós há de perceber que, para além dos vendedores que foram sensibilizados, também houve uma parte que foi a sensibilização daqueles que são utentes desta zona. Portanto, se os munícipes, aqueles que preferiam vir comprar peixe aqui, também colaborarem, temos a máxima certeza que os vendedores também em nenhum momento vão tentar voltar para este local. Os vendedores de pescado, refeições e bebidas alcoólicas foram encaminhados e reintegrados nos mercados Janete, Malanga, Central e de Peixe no bairro Costa do Sol. Foram integrados no mercado central 25 vendedeiras grossistas de peixe. Integramos 69 vendedeiras retalhistas. As feiras noturnas iniciaram. O período horário de funcionamento do mercado central estendeu-se particularmente para garantir que hajam feiras noturnas, que tenhamos feiras noturnas de venda de peixe diariamente. Temos, neste momento, no mercado central, 2 frigoríficos para a conserva de peixe das vendedeiras. Esta tarde iremos fazer a instalação do frigorífico gigante. A Idilidade manifestou preocupação com o fraco aproveitamento dos mercados municipais, onde cerca de 5.000 bancas permanecem abandonadas pelos vendedores. A Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente apreendeu 2 viaturas contendo lepitelite, um minério que terá sido explorado de forma ilegal. A apreensão foi durante uma atividade de fiscalização no distrito de Alto Moloque. A posição foi apresentada pelo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Sais, durante a conferência de alto nível dedicada à implementação da Resolução ARES-80/250 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em março deste ano. Para o governante moçambicano, o instrumento representa um importante reconhecimento internacional de uma das páginas mais dolorosas da história da humanidade.
Na sua intervenção, Mateus Sais destacou que o tráfico transatlântico de escravos provocou consequências profundas e duradouras em África, afetando não apenas milhões de pessoas submetidas à escravidão, mas também o desenvolvimento social, cultural e político de numerosas sociedades africanas. Segundo afirmou, a destruição de estruturas familiares, o enfraquecimento de identidades culturais e o declínio de antigos reinos e civilizações constituem parte do legado deixado por esse período. O ministro reconheceu que nenhum mecanismo de reparação será capaz de compensar integralmente as perdas humanas e civilizacionais provocadas pelo fenômeno. Ainda assim, considerou que o reconhecimento da verdade histórica e a promoção de iniciativas de justiça reparatória representam passos importantes para a restauração da dignidade dos povos afetados e para a construção de uma memória coletiva mais justa. Para Moçambique, a resolução aprovada pelas Nações Unidas não deve limitar-se ao seu valor simbólico, sendo necessário avançar para a criação de instrumentos capazes de produzir resultados concretos em favor das populações que continuam a sofrer os efeitos históricos da escravatura e da discriminação. Mateus Sais saudou igualmente os debates técnicos realizados entre especialistas sobre os mecanismos de implementação da verdade histórica e da justiça reparatória, defendendo que a discussão deve continuar nos diferentes espaços multilaterais, de modo a consolidar compromissos internacionais nesta matéria. Ter um debate sério sobre justiça reparatória constitui, por si só, um importante avanço na história universal e um passo significativo em direção à verdade, à reconciliação e à dignidade dos povos afetados. Minhas senhoras e meus senhores, Moçambique votou favoravelmente à resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas pelos motivos já referidos e pela convicção de que a justiça histórica é um elemento fundamental para a construção de sociedades mais equitativas e de justiça social. Esta conferência de segmento representa uma importante oportunidade para consciencializar a comunidade internacional de que esta resolução deve traduzir-se em ações concretas. Os povos africanos e os seus descendentes aspiram não apenas ao reconhecimento do passado, mas também à construção de um presente e de um futuro mais digno, mais justo e mais inclusivo. Tomamos conhecimento de que a sessão de especialistas realizada ontem debateu aspectos concretos relacionados com os mecanismos e os passos necessários para a implementação da verdade histórica e justiça reparatória relativa ao comércio transatlântico de escravos, com o objetivo de uma verdadeira reconciliação dos povos. A delegação de Moçambique congratula-se com a qualidade das discussões realizadas e encoraja a continuidade deste debate, tanto no âmbito desta conferência como através dos diversos mecanismos multilaterais disponíveis. Para concluir, reiteramos que a República de Moçambique apoia firmemente os princípios de parceria, cooperação e solidariedade para com o desenvolvimento internacional na implementação da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a criminalização do comércio transatlântico de escravos. Bem-haja esta conferência de seguimento da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Desejo a todos um excelente trabalho e muito obrigado pela vossa preciosa atenção. A conferência, que termina esta quinta-feira, reúne em Accra representantes de mais de 80 países, incluindo chefes de Estado, ministros e especialistas, com o objetivo de transformar o reconhecimento político alcançado nas Nações Unidas em medidas institucionais voltadas para a reconciliação histórica e a reparação das consequências deixadas pelo tráfico transatlântico de escravos. Caro internauta, pedimos sinceras desculpas pela troca de peças.
A peça que acompanhamos dá conta que Moçambique defendeu esta quarta-feira em Accra, capital do Ghana, que a condenação histórica do comércio transatlântico de escravos deve ser acompanhada de iniciativas concretas que contribuam para reparar os danos causados a milhões de africanos e aos seus descendentes ao longo dos séculos. Agora vamos para a Zambésia, onde a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente apreendeu 2 viaturas contendo, melhor dizendo, lepitelite, um minério que terá sido explorado de forma ilegal. A apreensão foi durante uma atividade de fiscalização no distrito de Alto Moloque. Os minérios estavam a ser transportados em 2 viaturas de mais de 5 toneladas cada. A porta-voz do Comando Provincial da PRM na Zambésia, Belarmine Henriques, avança que a atividade de fiscalização foi mediante uma denúncia feita à corporação que tomou diligências para a paralisação das viaturas. No distrito de Alto Moloque, no âmbito da fiscalização, a Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Meio Ambiente interceptou uma viatura contendo um minério denominado epitelite, assim como é que é. E esta viatura nós tivemos recebido... Segundo a porta-voz do Comando Provincial da PRM na Zambésia, avança que os minérios já estavam a ser transportados, tinham como destino a venda, que se trabalha de forma a intensificar a origem dos minérios e os respectivos proprietários. Quem pode aferir os serviços provinciais de infraestrutura, então, até então ainda não tivemos a quantidade precisa, mas... A província da Zambésia, na zona norte, dispõe de regiões potencialmente com recursos naturais, entre outros. Seguimos com notas internacionais. 2 navios civis foram atingidos por drones russos no Mar Negro durante uma vaga de ataques lançados na noite de quinta-feira. As autoridades ucranianas denunciam uma escalada contra a navegação internacional e confirmam um morto e vários feridos, enquanto outras ofensivas atingiram infraestruturas e transportes. Drones russos atingiram 2 navios civis com bandeira estrangeira no Mar Negro, provocando a morte de uma pessoa e ferindo outras 5, segundo as autoridades ucranianas. De acordo com o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, responsável pela reconstrução, Oleg Kuleb, um dos navios navegava sob bandeira de São Cristóvão e Neves e o outro sob bandeira do Panamá. Entre os feridos, um marinheiro encontra-se em estado crítico. As autoridades ucranianas consideram que o ataque representa uma ameaça à liberdade de navegação, ao comércio internacional e à segurança alimentar global. Apesar dos danos sofridos, os 2 navios conseguiram retomar a viagem. Na mesma noite, novos ataques russos atingiram diferentes zonas do sul da Ucrânia. Na região de Odessa, um incêndio provocado por drones destruiu parte de um parque de caminhões, causando um morto e 4 feridos. Entretanto, na cidade de Kherson, um ataque com drones contra uma carrinha de passageiros deixou pelo menos 4 pessoas feridas. Segundo a Força Aérea Ucraniana, as defesas antiaéreas conseguiram interceptar 79 dos 90 drones lançados pela Rússia durante a ofensiva noturna. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Desta forma, marcamos o ponto final à presente edição do Telenotícias. Hoje é 20 de junho, sábado, e prometemos voltar na segunda-feira. Este é o seu canal de eleição, FTV, tornando a sua visão uma realidade.